Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então hoje dia 19 de 8 aí de 2020, às 12h03 da tarde, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de ser agora agradecer que são os 2.085 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando a notificação e deixando seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente seguir juntos, beleza, galera? Então, tamo junto, é nóis. Primeira coisa, como sempre, vamos fazer aquele chamado, né? Vocês aí para entrar no grupo do Telegram. Próxima semana aí vai ter o lançamento da nossa aula aí de Yield Hack, a quarta turma. Então, já vou avisando para vocês aí. Segunda-feira vai ser o lançamento, eu acredito. Então, a gente vai ter que ficar ligado. Vocês vão ter que ficar ligados aí para você não perder a sua vaga. São 20 vagas aí para essa turma de Yield Hack. E segunda-feira vamos ter o lançamento aí, beleza? Então, tamo junto. Hoje vai ser também um lançamento lá da Academia Cripto com a Escola Cripto lá. Vai ser bem interessante. A gente vai trocar uma ideia bem básica, bem inicial ainda, conhecer as pessoas que vão participar lá do movimento inicial e depois a gente vai seguir. Então, tamo junto. Se inscreve nos grupos aí do Telegram, é muito importante, velho. No grupo do Caio Invest, no grupo do MakerDAO, já somos somando tudo aí, mais de 700 pessoas aí, são 550 pessoas lá no grupo do Caio Invest, somos mais de 200 também lá no grupo do MakerDAO. Então, sou muito grato a todos vocês aí que estão participando dessa comunidade de DeFi. A gente está cada vez mais crescendo esse ambiente no mundo todo e a gente segue que hoje a gente tem muita coisa para falar, brincadeira não, galera. Vamos começar aqui pela China, né? A China, ela e a Rússia, né, estão se aliando aí para poder diminuir a força do dólar também no mundo, né? Eles já estão vendo que não existe esse negócio que o Fed lá pode simplesmente chegar, apertar um botão e imprimir, enquanto todo mundo tem que pagar a porra da dívida em dólar, né? Desculpa aí, né? Tô falando palavrão. Então, tamo junto. É bem interessante a gente ver aqui a dívida global é em dólar, né? E a maioria das pessoas elas tendem a perceber que não existe esse tipo de movimento que acontece agora nos mercados, né? O Banco Central americano lá está imprimindo trilhões e trilhões de dólares e aí todo mundo tem que continuar pagando a sua dívida, apesar de que as coisas não acontecem, né? Assim, você não consegue gerar caixa do jeito que os caras lá conseguem imprimir dinheiro. E aí, simplesmente, você está vendo aqui que desde 2015 aqui até 2020, a gente está vendo aqui uma quantia de dólares para fechamento de trades entre a China e a Rússia, e esses trades são de commodities, vamos dizer, alimentos, trigo, petróleo, gás, qualquer tipo de commodity que venha a ser negociada entre os países, já está diminuindo muito o fechamento desse pagamento, dessa dívida, né, desses trades que são feitos internacionais entre a China e a Rússia, exatamente já estão caindo aí exatamente para abaixo de 50% pela primeira vez na história aí, ó. Primeira vez na história que a parada cai abaixo de 50% aqui do uso de dólares para fechamento de trades entre a China e a Rússia, seja de commodities, seja de ouro, seja do que for aí, para poder negociar. Então, notícia do Asian Review aqui, lá de Nikkei, então é bem interessante a gente estar ligado aqui, que você sabe que a gente tem uma visão assim do mundo todo global, né? A gente tem uma visão global dos investimentos, né? Isso que a gente quer trazer o conteúdo para você nesse sentido, de você conseguir ter as notícias, né? E lembrando, como sempre, os links vão estar na descrição, assim como as nossas redes sociais, você pode acessar lá qualquer uma delas, tirar sua dúvida também. Então, a partir desse momento você consegue entender que a China e a Rússia elas já estão com uma aliança, né, bem formada, né, para tentar fazer um tipo de movimento aqui no mercado, né, tentar cada vez mais diminuir essa soberania, essa força do dólar aí no mercado como um todo. Então a gente tem aqui uma notícia da China também, falando dos reguladores lá da China, exatamente falando desse negócio que agora o dólar, a dominância do dólar pode ser um perigo, né? Principalmente para eles lá na China, que tem a sua dívida, a maior parte da sua dívida é em dólar também, né? Então é bem interessante a gente ficar ligado nesse tipo de coisa. Então a gente tem aqui mais uma notícia agora da Austrália, né? The Sydney Morning Herald, né? Então é bem interessante aqui mais uma notícia internacional aqui, trazendo que agora a gente está tendo uma guerra entre
moedas, né? A galera tá transformando as nossas moedas, né? Principalmente o dólar, está sendo transformado em uma arma, né? Onde ele pode ameaçar qualquer pessoa de qualquer canto do mundo, né? Porque eles podem imprimir e fazer esse tipo de movimento acontecer na hora que eles quiserem, entendeu? Só que a realidade é que a maioria das pessoas no mundo todo, elas não podem. Elas não podem imprimir um dólar e pagar a sua dívida. E aí isso daí traz muito desconforto, né, vamos dizer assim, entre as relações internacionais. E aí o Trump aqui lá dos Estados Unidos pediu uma sanção para 11 pessoas aí, oficiais, high oficiais lá de Hong Kong, para começar a ter sanções, bloqueio de bens, bloqueio de contas, bloqueio de carros, bloqueio de tudo que eles tiverem lá, de 11 oficiais lá de Hong Kong, porque o Trump não concorda lá com as diretrizes dele. E aí os oficiais estavam brincando com o Trump, né, dizendo que eles não tinham nada, não tinham ativos, não tinham nada sobre a custódia deles, provavelmente sobre a custódia de terceiros, né? E aí um deles, esse Luo Huoning aqui, até brincou, falando que simplesmente ele poderia mandar $100 lá para o Trump para poder ele bloquear. E aí a própria Carrie Lam, que é essa senhora aqui, que para quem não sabe, a Carrie Lam é a chefe do Poder Executivo lá de Hong Kong, ela simplesmente falou também que não vai se intimidar com esse tipo de sanção vinda dos Estados Unidos, e até fez uma brincadeira porque os caras erraram o endereço dela, né? Então, simplesmente você pode ver que a nova Guerra Fria ela está se estabelecendo, né? A gente está tendo ali um novo bloqueio de dinheiro internacional a partir de países que não aceitam o que alguns players estão fazendo. E aí a gente tem os Estados Unidos, né, vindo aqui para o lado dos Estados Unidos, a gente tem o Tavi, né, o Otávio Costa, é bem interessante que você siga ele, é muito forte mesmo ele aqui, o cara muito, muito, muito pica também, aí, ó, até o MakerDAO Brasil segue ele aqui, então é bem interessante você estar de olho aí nesse cara. E uma das coisas que ele trouxe aqui foi exatamente o nível de yield, né? Real yield, que é exatamente o juro real que você recebe sobre as suas posições dentro do S&P 500, né, que é o SP500, o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos, né, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, chegou agora nas mínimas da década, né? Então ele traz um gráfico aqui para a gente acompanhar e entender que a gente está nas mínimas da década aqui, testando o suporte desse yield, né, desse juros real que a gente recebe sobre as nossas posições por deixar em stake, né, vamos trazer assim para um termo das criptomoedas, você deixa em stake lá o seu dinheiro dentro das ações de empresas X, Y, Z, e aí as empresas começam a pagar para você dividendo. Só que agora esse dividendo ele está nas mínimas históricas, né? Nas mínimas históricas comparadas aqui, somente com simplesmente aqui no ápice da bolha aqui, do subprime, né, em 2008 para 2009, aliás, de 2009 para 2010, a gente teve esse movimento aqui do ápice da bolha aqui de subprime, a gente teve o yield nas mínimas históricas, e aí a gente teve também nos anos 2000, né, na época da tech bubble, né, da bolha da tecnologia. Então é bem interessante a gente estar de olho e vendo esses patamares, porque se você não vê esse tipo de coisa, você fica tipo perdido na sombra, né? Você não sabe o que está acontecendo ali, você está no escuro ali, tudo escuro, e você está perdido, você não sabe, você fica olhando assim para um lado, pô, tudo escuro, e você não sabe onde é que você está no meio do caminho, está levando tiro de tudo que é lado, não sabe para onde é que vem. E aí simplesmente você tem aqui o Tavi falando aqui, dizendo, o Tavi é um gestor de um fundo gestor de um fundo top, né? E lá Crescent Capital, quem quiser dar uma olhada lá depois, é esse fundo aqui, ó, Crescent Capital. E aí você vai conseguir chegar lá e dar uma olhada no que ele tem lá para dizer e ver lá também o track record dele, né? Então, ele falando aqui que é tempo para você comprar gold e vender, né? Comprar ouro e vender ações, né? Então fica ligado, galera.
A gente vai passar por um momento ainda muito ruim ainda, quem sabe. E não sou eu que estou dizendo, né? São as pessoas mais renomadas aí no mercado aí, principalmente os brasileiros que se destacaram aí no cenário internacional também. Então, a gente vem aqui agora para uma notícia que também traz essa questão do yield, né, do interesse que a gente recebe sobre as nossas posições. Os investidores, eles já estão cansados de trabalhar e simplesmente não conseguir nada de yield, né? Não conseguir nada de interesse sobre as suas posições, como eu acabei de mostrar para vocês aí. A gente tem essa questão do yield, né? Do interesse, dos juros real ali que a gente recebe sobre o nosso dinheiro travado ali em alguma ação, em alguma empresa, em alguma cripto, simplesmente nas mínimas, né? E aí a galera tá yield starved, né? Que é exatamente quando o cara tá faminto por yield, né? Por interesse. E aí a gente vem e sabe, né? Que a galera começa a pesquisar mercados mais arriscados. E um desses mercados que estão sendo buscados aí pelos investidores são as empresas cotadas com não é o nome da palavra, o recorde, a rate dela ali, a taxa de aceitação da empresa ali, não é nem taxa de aceitação, é como é que eu posso dizer, que eu esqueci a palavra aqui agora, é como se fosse a nota da empresa no cenário, assim, as notas da empresa triplo C, né? Então, triplo C lá nos Estados Unidos já é uma empresa que ela tem perigo de ir à falência, né? Já é considerada junk bond. Junk bond é tipo como se fosse aquelas coisas ruins, né? Aqueles títulos de dívida que você pode comprar de empresas ruins. E por isso essas empresas que já são mais arriscadas, né, você tem um yield maior, um interesse maior sobre as suas posições. Então, os investidores estão buscando tomar mais risco através desse tipo de empresa mal notada, né, uma empresa que tem uma nota muito baixa, e é triplo C, né? Então, exatamente esse tipo de coisa não acontecia anos atrás aí, porque a gente tinha interesses interessantes para você receber sobre as suas posições. Só que a gente sabe que no mundo de DeFi, né, aqui, se você está se expondo a, por exemplo, a um negócio como esse aqui, empresas triplo C, né, no mercado tradicional, né, se você está se expondo a isso, é porque você já aceita um pouco mais de risco. E dentro do mundo de DeFi, quando você fala de risco, né, você tem muito mais oportunidades para você, né? Você tem muito mais oportunidades aí se você aceita tomar mais risco para poder participar desse experimento social. Então, aqui é extremo risco dentro das finanças centralizadas, esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Os investidores buscando comprar título de dívida triplo C. E aí, dentro do DeFi, é a parte de extremo risco que você tem dentro do mundo das criptomoedas, né? Então é bem interessante que vocês saibam disso. E por falar de DeFi, a gente vem aqui para esse âmbito que a gente gosta tanto, né? Aqui na realidade é uma das maiores satisfações de ter esse prazer aqui de poder comentar um pouco sobre DeFi com vocês aqui diariamente. Então a gente tem aqui o RainBTC, né, para quem não conhece, aí, é uma das pontes descentralizadas que a gente tem entre o Bitcoin e o Ethereum. Então, se você tem Bitcoin e você quer usar esse Bitcoin dentro da blockchain do Ethereum, você pode fazer como? Você pode tokenizar esse seu Bitcoin e transformar ele em um token que chama RainBTC. E aí, esse RainBTC ele é 1 para 1 com o Bitcoin. Então, se você tem um Bitcoin, você tem um RainBTC. E aí, nesse sentido, a gente está vendo que a gente tem a maior de todas que faz esse processo de tokenização, chamada Wrapped Bitcoin, que é o token WBTC. Esse WBTC da Wrapped Bitcoin, ele é centralizado, é uma empresa que faz a custódia do seu Bitcoin que você deposita lá nessa empresa e eles lhe mandam um WBTC, tem um processo de KYC e tudo mais. E aí você vai ter que mandar os seus documentos. No RainBTC não existe esse processo de KYC, não existe essa empresa, é tudo feito por contratos inteligentes na blockchain do Ethereum, por smart contracts, né? E é interessante que você se adapte a esses termos, porque isso daí vai estar cada vez mais presente dentro da sua vida aqui, se você for acompanhar esse mercado de criptomoedas, né? Então,
É bem interessante a gente ver que na última semana aqui, o número de Bitcoin travado dentro do RainBTC saltou 200%, né? Segundo aqui o próprio Decrypt, né, que é esse blog aqui que a gente sempre acompanha aqui também no canal. Então, ele saltou aqui cerca de 200%, saindo dos 59 milhões, chegando a 172 milhões aí de dólares em Bitcoin travados dentro do protocolo RainBTC, né? Então você está vendo aí que cada vez mais as pessoas estão acreditando e entendendo como funciona esse passo e fazendo esse tipo de movimento acontecer, né? E isso não é uma coisa somente do RainBTC, é um âmbito todo de DeFi que vem crescendo e vem destruindo qualquer tipo de mercado. A gente vem ver aqui que a Uniswap sozinha, por si só, ela está fazendo aqui um custo de 7 milhões de dólares em FIIs, né? Então a gente está pagando para os mineradores validarem transações cerca de 7 milhões de dólares por mês, né? E ela é a maior e principal culpada das nossas taxas de transações estarem na mais alta possível, né? Então você vê que o volume aqui rosa é 61,7%, vem todo da Uniswap. Então, de tudo que está sendo negociado dentro dos principais protocolos ali, DeFi, a culpa maior das taxas de transações, dos gas que a gente paga para os mineradores estarem altos, é exatamente por conta da Uniswap. Isso não é uma coisa ruim, galera. Isso é uma coisa boa. Vocês têm que entender como utilizar o Uniswap. Na sequência a gente tem o Curve, depois o Balance, a ZeroX, aí depois a DYDX e a Kyber. Então é bem interessante. A gente está de olho nesses dados também. Aqui tem uma notícia da CoinDesk que é bem interessante falando sobre isso. Como sempre, os links vão estar na descrição. Então, espero que vocês cada vez mais entendam, se adaptem a esse mundo novo de DeFi que está sendo criado e comecem a botar o seu pezinho na areia devagar. Faça uma transação com pequenos valores para você aprender como funcionam os processos, como você conecta a sua wallet. Eu tenho um blog do MakerDAO Brasil aqui no Medium, aqui na descrição do vídeo, você vai poder acessar. Eu tenho meu blog também, o cainvest.substack.com. Então você pode acessar os blogs, você pode acessar os vídeos aqui na playlist de DeFi aqui do canal, que você consegue acessar também eu utilizando esses protocolos, né, literalmente fazendo as operações, conectando a carteira, esse tipo de coisa mais básica. Então, realmente essa daí é a ideia de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Enquanto isso, vou dar um refresh live aqui no CoinGap. Mas para aí, enquanto isso, né, a gente vai solicitar aqui que você, né, convidar você aqui a deixar o seu like aí, se inscrever no canal e ativar notificações, galera, para você receber notícias como essas aqui de hoje, exatamente fresquinhas, né? Exatamente da onde elas vêm, né? Então é bem interessante vocês estarem participando aqui da comunidade, se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o seu like e também a sua opinião, que é muito importante, entendeu? Então tamo junto, é nóis. E aí a gente vê o mercado aqui de todas as criptomoedas hoje com 375 bilhões de dólares, deu uma realizadinha aí, o pessoal já fica assustado. E aí a gente vem ver que está com cerca de 85 bilhões de dólares aqui nas últimas 24 horas. Então o Bitcoin segue com 57,7% na dominância e o Ethereum com 12,2% de dominância desse mercado. Incríveis 139 GUI agora no momento aqui de realização de execuções de taxas de transação lá no Ethereum, e a gente vem ver o Bitcoin com 11.737 dólares aqui agora no momento, né? Interessante a gente ver o Ethereum com 407 dólares aí, recuando a um suporte mais importante ali, um pouco mais forte. Quem sabe, né? Então vamos ficar de olho. Realmente está bem interessante aí. O mercado está entrando aqui agora naquela sessão já de cansaço, né? Ele já está cansado de tanto subir e está dando aquela respirada, ver se consegue chegar um pouco mais embaixo ali para quem sabe, né? A gente fazer uma nova movimentação aí para cima. Então a gente vem direto aqui para o gráfico do Bitcoin de longo prazo, né? Para a gente sempre começar com essa ideia aqui, para você ter essa visão um pouco mais de fora, né? Então a ideia é que você
consiga entender que os movimentos eles demandam de tempo e eles não acontecem na velocidade que você acha que ele vai acontecer, né? Então, vamos vir aqui para o gráfico aqui para os dias de hoje e a gente acompanha e vê como é que anda aqui a movimentação. O Bitcoin, ele caiu no dia de ontem, conseguiu fechar aqui na casa dos 11.947 dólares dia de ontem, né? E hoje ele já abriu em queda e está vindo testar aqui a casa do nosso fractal de 21 períodos, que hoje está até o momento aqui da nossa análise, às 12h24 da manhã, estamos aguentando a pancada. Então, é bem interessante a gente estar de olho nesse patamar, entender que se ele perde aqui, a gente vai ter essa nossa linha de tendênciazinha aqui do nosso triângulo formado aqui, para ver se a gente consegue achar um suporte aqui na casa dos 11.400, 11.300 e pouco. E quem sabe, né, a gente achando esse suporte, a gente faz um novo teste para tentar romper essa casa de novo dos 11 mil dólares aqui, 12 mil dólares na realidade, né? Então a gente teve um rompimento, passou um diazinho lá, no outro dia já caiu, e se isso mesmo se configurar como uma reversão minoritária, né, como o Augusto lá fala também, a gente tem a questão de estar fazendo uma quedazinha um pouco maior e quem sabe vir testar também aqui esses fractais aqui embaixo, né? Então vamos ficar ligado que seria bem importante, bem interessante para a tendência a gente testar essas regiões aqui de fractais aqui embaixo também. Se isso vai acontecer, ninguém sabe. A gente só tem que se expor e controlar a nossa exposição, né? Então foca nesse negócio, controle de exposição. E aí a gente tem esses pontos aqui que chegam da casa dos 10.400 dólares até aqui embaixo na casa dos 9.900 dólares, né? Então vamos ficar ligado, tá bem interessante aí o mercado, a gente tem muita oportunidade aí para entender, e a gente vem pro Ethereum, né? Passar aqui no Ethereum rapidinho, para a gente ver como é que ele anda, mesma coisa aqui do Bitcoin, ele também está recuando a média aqui do 21 períodos, quem sabe, para testar um suporte que hoje está na casa dos 396 dólares ali. Se a gente perder, tem espaço para vir testar os fundos aqui anteriores, principalmente, né? Primeiro, que estão aqui até na casa dos 361 dólares. E depois desses fundos aqui, a gente tem os fractais 50, 72 e 100 períodos para ficar de olho, que estão exatamente nos 314 dólares os 50, nos 289,72 e nos 269 o de 100 períodos. Então é bem interessante a gente estar ligado nesses patamares aí, entender que se a gente recua até lá, seria uma correção mais forte? Seria, a gente poderia cair quantos por cento? Se a gente considerar da onde a gente está até lá, se a gente considerar da onde a gente está, né, até lá, até aqui seria 23%, aqui 28% e aqui 33%. Então, ainda assim, dentro de um bull market, a gente vê os ativos caindo 30% de maneira normal, né? As pessoas querendo ver a força do mercado, e depois que ele cai esses 30%, ele começa a, quem sabe, ganhar mais força. Mas os fractais aqui no Ethereum estão muito alinhados também. Todos os fractais na sua devida região, assim como no Bitcoin. Então a gente tem que entender que a gente tem muita força na tendência aqui, apesar dele cair esses 30%, e quem sabe voltar aqui para a sopa aqui dos 270 dólares, dos 300 dólares, quem sabe, seria uma alegria maior do mundo. Eu não sei se isso vai acontecer, mas se isso acontece, né, seria uma dádiva aí para poder a gente aproveitar. Então vamos ficar ligado que a gente vai ter oportunidades aí todos os dias até o final do mundo, né? Então, até o dia de você morrer, você tem oportunidades. É por isso que você não tem que se aperrear nem ficar ansioso por nada. Você não tem que trabalhar o mercado com ansiedade, com emoções. Você trabalha o mercado com a sua capacidade de racional, de conseguir ser lógico e frio, né? Você tem que tratar o mercado de maneira fria, porque só assim você vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, trabalhando ele de maneira fria e bem estrategicamente montado ali a sua posição, entendeu? Então, tamo junto. O mundo é de quem investe aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí, também a sua opinião. É muito importante aqui para a gente seguir juntos. E é isso aí. Agradeço aí a todos vocês. Mais uma quarta-feira. Tamo junto. Um abraço e valeu.